Vocês já ouviram falar no George Steiner? Já ouviram falar, rapaz? Esse nome faz algum sentido para você? George Steiner. George Junius Steiner Jr., né? Foi um adolescente afro-americano condenado erroneamente à pena de morte por um tribunal racista e discriminatório em junho de 1944, em Alcolu, né, Carolina do Sul. Aos 14 anos, foi a pessoa mais jovem a enfrentar a execução dos Estados Unidos do século XX. Esse rapaz ele estava brincando na casa dele, né, segundo o relato de uma magistrada, né, que contou a história ali e tal, na época. Ele estava brincando com a casa dele, com as irmãs e tal, e duas meninas brancas, né, nessa cidade aí de Alcolu, né, na Carolina do Sul, foram perguntar onde tinham flores, né, tá, elas estavam de bicicleta, e mais tarde encontraram as meninas com o crânio esmagado, as duas meninas. Mas que depressa pegaram esse menino, né, já culparam ele, porque ele foi o último a qual falou com essas meninas. A família, os pais do George, né, não puderam prestar depoimento. Ele ficou sozinho com a polícia, prestando depoimento, né. As irmãs, a irmã dele, o irmão dele, não puderam prestar depoimento porque eles seriam os únicos que poderiam dizer, né, que o George não fez tal coisa, porque estavam juntos na tarde, né, no dia, né, no momento ali onde aconteceu o assassinato das meninas brancas. A magistrada ainda disse que, de acordo com os fatos, o assassinato das duas meninas brancas, uma de 11 anos e outra de 8 anos, não teria como um menino de 14 anos, de 40 quilos, ter esmagado a cabeça das duas crianças com a barra de ferro, né? Porque a força dele não permitia isso. E o crânio de uma estava quebrado em 4 lugares, né? E a outra estava esmagada. Então um menino daquela idade não teria como. Sem contar também no álibi, né, de que ele estava com seus irmãos brincando. Então ele foi sozinho para a delegacia e tudo ocorreu rapidamente. A sentença, o julgamento dele durou menos de 2 horas, com um júri totalmente racista, né? E a sentença dele foi menos de 10 minutos já. Ele foi sentenciado à pena de morte, ficou preso durante 90 dias, né? Numa solitária, um menino de 14 anos, numa solitária, foi preso e ele foi para a cadeira elétrica. Ah, mas é a pena de morte, somos contra a pena de morte. A questão não é a pena de morte, estou dizendo aqui. Foram as circunstâncias a qual levaram ele à pena de morte, na cadeira elétrica. Entendeu? Uns relatos dizem que ele era tão pequeno que o carrasco teve que colocar uma lista telefônica para ele sentar, para poder dar altura, né, naquela paradinha que coloca na cabeça, poder amarrar o queixo dele e tal. Na Carolina do Sul, né, onde houve na Guerra Civil, a parte do Sul ali não queria o fim da escravidão, porque era um polo muito grande de algodão, então eles precisavam dos escravos para poder manter ali seu mercado de algodão, né. Então sempre houve essa divergência, né, do Sul, do Norte e tal. Se você viu o filme 12 anos de escravidão, você pode entender mais ou menos isso aí, né, onde foi a junção ali dos confederados, entendeu? Também a questão da guerra civil, né, entre o norte e o sul, né, nos Estados Unidos, e a parte sul, né, na Carolina do Norte, muito mais, ainda mais na Carolina do Norte, você era morto, espancado só por ser negro. Ali o racismo era vivo. Você reclama do racismo no Brasil? Eu já sofri racismo, em lojas, entendeu? Em lugares que eles davam preferência para as pessoas brancas. E quando eu estava atravessando a rua, a menina, quando eu estava passando na rua, a menina atravessava a rua, não queria cruzar comigo e tal. Quando eu chegava no lugar, as pessoas ficavam escabriadas comigo e tal. Então eu sei o que é racismo.
Mas eu não sou do mimimi, não estou fazendo mimimi aqui, só relatando a situação, que o racismo existe. E como o Morgan Freeman diz, como fazer para acabar com o racismo? É só não falando do racismo, entendeu? Eu não vou te chamar, ele fala, né? Eu não vou te chamar de homem branco, você não me chama de homem negro. Eu te chamo pelo nome, você me chama pelo meu nome. Acabou. Então, essa semana aí foi o dia esses meses, né? Dia da consciência negra, né? Que eu não considero consciência negra. Comemorar o dia do aniversário do zumbi, um estuprador, assassino, escravagista, né? Então o que acontece? Esse menino, George Stinney, ele simplesmente, cara, foi acusado pelo puro ódio e pelo puro racismo, né? Nesses lugares assim, a Ku Klux Klan, ela era muito forte ali, e eles odiavam os negros mesmo, não tinha essa e tal. Se passasse um negro no bairro deles, eles matavam. Tem uma foto de uma negra pendurada, né, pelo pescoço numa ponte. Né, eu tentei pesquisar sobre essa história dessa mulher, não consegui muita coisa, né, porque é uma foto muito antiga, então não tem muita coisa sobre essa foto. Mas você vê que é o puro racismo, cara, é o puro racismo que teve dessa época aí. De lá pra cá, cara, o racismo ainda é muito vivo, né? As pessoas não... Ninguém nasce racista. Ninguém nasce odiando ninguém. Isso aí é passado de geração em geração. Entendeu? Então, cara, em questão desse menino aí, aconteceu muita coisa. Muita coisa. Se você viu o filme lá, 12 anos de escravidão, tem uma cena lá que um bando de brancos, né? Pega um menino, um rapaz negro, né, pendura ele pelo pescoço e sai puxando numa árvore, enforcando ele. Por quê? Até não se sabe. Mas negros morriam queimados, apedrejados, espancados, tiro, simplesmente por serem negros. Simplesmente. Porque o racismo era muito grande nessa época nos Estados Unidos aí. Então, cara, falar de racismo, você tem que meio que pisar em ovos, porque muita gente se dói. Quando o racismo ele é nítido, ok, vamos combater o racismo. Mas as pessoas se vitimizam por muita coisa, por pouca coisa, na verdade. Tipo cotas. Eu sou contra cotas. E para a turma da lacração, para a turma do movimento negro, você ser contra cotas, você sendo negro e ser contra cotas, você é o neguinho da casa grande. Você é o capitão do mato. Eu sou a favor da cota social, entendeu? Independente se você é negro, branco e tal, porque tem branco pobre. Da mesma forma que tem negro pobre, tem branco pobre que quer fazer uma faculdade também e não pode fazer uma faculdade. Da mesma forma que tem um montão de negro rico que passa pela cota, né? E aí? Ele pode pagar uma faculdade, mas não paga não, vou passar pela cota, né? Então, cara, o racismo assassinou esse rapaz. O racismo. Entendeu? Eles usaram o sistema para poder fazer isso aí com esse menino. E isso é triste. E isso vem acontecendo até hoje. E é isso que a gente tem que combater. Temos que combater o racismo. Temos que combater essa indiferença que há de uma pessoa para com outra. Então é isso que temos que combater. E parar de mimimi. E desde quando, né, George Stinney foi condenado à cadeira elétrica aí, erroneamente, por puro racismo, desde então sua família vem brigando na justiça, tentando provar a inocência do menino. Mais de 70 anos depois, a justiça concede a inocência a ele, né, na Coreia do Norte. Mas foi em 44, foi quando ele foi executado. O racismo era muito forte mesmo. Tanto que Martin Luther King depois foi assassinado. Martin Luther King aí fez frente a favor dos direitos civis dos negros, né, o direito dos negros poderem votar, entendeu? Então o racismo era muito grande, o racismo era, cara, um negócio terrível mesmo. Então, mais de 70 anos depois, a família brigando, né, os irmãos brigando na justiça,
conseguiram aí provar a inocência pelos fatos, por toda a lógica, que na época, simplesmente por ele ser negro, queriam culpar alguém, não podemos culpar um branco, vamos culpar um negro, né? Pegaram o negro lá sem, simplesmente porque tinha falado, ficou mais de não sei quantas horas lá com os policiais, ele acabou confessando. Agora, a forma que fizeram ele confessar, eis a situação, né? A gente sabe como é que essas pessoas podem fazer as outras pessoas falarem contra a sua própria vontade. Ainda mais uma criança, né? Um adolescente de 14 anos. Então, é uma situação terrível, cara. Terrível que aconteceu. Eu fico chocado com isso aí, né? Isso acontece nos dias de hoje, mas hoje, para uma pessoa ser condenada à morte, cara, é uma situação, não é assim fácil, não. Não é fácil de qualquer jeito, não. Tem muita gente aí, dependendo dos crimes que a pessoa comete, ela pega perpétua e tal, mas condenada à morte são poucas pessoas que são condenadas à morte, pelo menos nos Estados Unidos. Aí tá, o menino não violou lei nenhuma, entendeu? Todos os fatos levavam ele à inocência, né? Simplesmente levavam ele à inocência. E um júri racista, né, uma justiça racista, polícia racista, usaram todo o sistema para poder condenar um menino, uma criança aí, à morte, entendeu? Não sei que prazer que eles sentem nisso. Nessa época aí, até hoje também, eles tentam fazer de tudo para inferiorizar o negro, entendeu? E não, você que é negro, você não precisa de mimimi para você ter seu espaço. Basta você ter capacidade para você ter seu espaço. Então você pensa só, ficar tantos anos aí correndo atrás de justiça, tentando provar a inocência de um ente querido, de um parente seu que não fez simplesmente nada pelo que ele mereceu. Morreu por causa do ódio, isso sim é ódio. Morreu por causa do preconceito, morreu por causa do racismo. Morreu por causa da indiferença, das pessoas não aceitarem alguém que é diferente de você. Era a famosa supremacia branca, né? A época da ascensão do nazismo e tal, né? Então, a gente só quer igualdade, a gente só quer que sejamos tratados da mesma forma qual todos são tratados, né? Com respeito, dignidade, com nossos direitos, simplesmente isso. Não queremos mais nada do que isso. Simplesmente termos a nossa oportunidade, termos os nossos direitos, podermos fazer o que quisermos, entendeu? Sem ninguém implicar, cara, sem ninguém falar, você é negro, você não pode, tal, os caramba.